Olá, alunos, tudo bem? Professor Jobert, Matemática. A gente vai trabalhar os tópicos da nossa apostila que nós temos, que é a continuação da anterior. E o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é o expoente zero. Ficou como primeiro tópico dessa nova apostila. O expoente zero nós vamos trabalhar na forma de potenciação, ver qual o seu valor para cálculo. Então nós temos a seguinte representação. Eu vou passar agora aqui para o quadro para vocês verem mais ou menos como é trabalhado. Nós temos duas aplicações para serem feitas, certo? E nós vamos trabalhar com as duas aplicações e depois fazer a igualdade entre elas, para achar esse denominador comum. Sobre o expoente zero, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é essa divisão aqui. 10 elevado à quarta potência dividido por 10 elevado à quarta potência, certo? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma divisão de potências em que nós temos duas aplicações que podem ser feitas. A primeira aplicação é nós trabalharmos a resolução das potências. Como assim a resolução das potências? 10 elevado à quarta potência nós vamos trabalhar como 10 vezes 10 4 vezes, ou seja, 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Dividido, porque nós estamos tendo uma divisão entre potências, 10 elevado à quarta, nós já sabemos qual o valor, 10.000. Essa divisão, quando você divide dois números com valores iguais, o resultado... Lembrando, a primeira aplicação nós vamos trabalhar com a resolução da potência, certo? E fazer a divisão em seguida. 10 elevado à quarta são 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. A mesma coisa acontece com o segundo termo. Então, são 10.000 dividido por 10.000, o resultado é igual a 1. Números iguais sendo divididos, o resultado é igual a 1. Nós podemos também, na segunda aplicação, utilizar as propriedades das potências. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base, subtrai os expoentes. Ficaria mais ou menos assim. 10 elevado à quarta potência, dividido por 10 elevado à quarta potência. Você repete a base é o número 10, o 4 são os expoentes. Então você vai fazer isso. Aplicando a propriedade, vai ficar 10 elevado a 4 menos 4. Resultado, 10 elevado a 0. 4 menos 4, 0. Então, nós temos, primeira resolução, você calcula as potências e faz a divisão numérica. Deu um resultado. Segunda aplicação, nós vamos trabalhar através das propriedades das potências. Ora, você repete a base 10, e subtrai os expoentes, 4 menos 4, 10 elevado a 0. Feito isso, nós podemos usar agora a igualdade entre esses dois elementos. Eu vou igualar a segunda aplicação com a primeira, ou seja, 10 elevado à quarta potência dividido por 10 elevado à quarta potência, isso equivale a fazer a seguinte igualdade. 10 elevado a 0 vai ser igual a... Então, trabalhando essa resolução aqui, nós temos a seguinte forma de resolução. Qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado será sempre 1. Outro exemplo clássico. Vamos colocar aqui menos 8 elevado a 0. Vamos só lembrar que nesse caso, dessa divisão e desse resultado com expoente zero, aqui eu tenho um número entre parênteses, menos 8 elevado a 0. Então eu vou ter automaticamente 1. Uma observação que deve ser lembrada. Nesse primeiro resultado, o menos 8 está entre parênteses. Isso me diz que tudo está elevado a esse expoente zero. Menos 8 entre parênteses elevado a 0, tudo isso está elevado ao zero. Resultado 1. Olha a segunda opção aqui. Menos 8 elevado a 0. Você observa que no segundo caso, o menos 8 está fora do parênteses. Nesse caso, essencialmente, somente o número 8 está elevado ao expoente zero. O que a gente faz? Pega esse sinal de menos, repete, 8 elevado a 0 igual a 1. Então, a observação básica é que menos 8 elevado a 0 é diferente de menos 8 elevado a 0. Menos 8 entre parênteses elevado a 0 é diferente de menos 8 fora do parênteses elevado a 0. Beleza?
potência, expoente zero. Qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado sempre será igual a 1. Observando, lógico, esse pequeno aqui porém. Quando o número for negativo estiver em parênteses, o resultado vai dar um positivo. Quando o número for negativo estiver fora de parênteses, o resultado vai dar negativo. Essa é a observação que nós temos que ter sobre o expoente zero. Então, nós temos um praticando de vocês aí, tem algumas questões para vocês praticarem. Dá uma praticada nisso aí e vamos para o segundo tópico da nossa aula. Pessoal, continuando o que nós estávamos trabalhando, o segundo tópico dessa apostila de vocês é potência de número real com expoente inteiro negativo. Então, vamos observar a seguinte divisão. Então, olha só. Essa divisão 10 elevado à quarta dividido por... Essa divisão 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quarta. Vamos só relembrar que uma divisão pode ser representada na forma de uma fração, certo? E vice-versa. Então, 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quarta, eu posso escrever da seguinte forma: 10 elevado ao cubo sobre 10 elevado à quarta. Vamos aplicar aqui as potências? 10 elevado ao cubo são 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, o 10 vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Vocês já devem saber, foi colocado na primeira apostila. 10 elevado à quarta são 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui nós podemos aplicar uma simplificação. Eu vou cancelar 10 em cima, 10 embaixo, mais outro 10 em cima, outro 10 embaixo, mais um 10 em cima. Você vai notar que embaixo ficou um 10. Se embaixo ficou um 10, significa que em cima vai ficar o número 1. Então, nessa divisão, 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quarta, nós transformamos ela em forma de fração, essa divisão, certo? Nós podemos fazer isso. E teremos 10 ao cubo dividido por 10 à quarta, na forma de fração. 10 ao cubo, vamos fazer o cálculo disso aqui, montar o cálculo dessa potência, 10 vezes 10 vezes 10. Embaixo fazemos o mesmo processo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha, aqui eu vou simplificando, cancelando 10 em cima, 10 embaixo, que é o mesmo valor. Cancela 10 em cima, 10 embaixo, de novo, de novo. Sobrou um 10 embaixo, automaticamente eu sei que em cima vai sobrar o número 1, certo? Porque cancelou tudo em cima, mas ficou embaixo, então vai ficar 1 sobre 10. Ótimo. Nós podemos fazer esse mesmo cálculo usando a propriedade das potências. Ainda estamos trabalhando ela. Para cá nós vamos prezar ainda as propriedades, são tão importantes. Então, olha só. Isso é igual 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quarta. Aplicando a propriedade do quociente entre potências, nós temos o seguinte: conserva-se a base é o número 10, você repete ele, e vamos subtrair os expoentes, 3 menos 4. Aqui, ó. Isso é igual a 10 elevado. Mais 3 com menos 4, isso aqui vamos só lembrar da adição de números inteiros, que vocês já estudaram, certo? Então, adição de números inteiros, quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do número de maior valor absoluto. 4 menos 3 é 1. O maior número de valor absoluto aqui é o 4. O sinal que eu tenho na frente dele é o sinal de menos. Você coloca o sinal de menos. Então dá 10 elevado a menos 1. Vamos fazer de novo uma igualdade entre esses dois resultados. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre o 10. A pergunta que se faz é: por que eu tenho que fazer isso, gente? Matematicamente falando, essa potência 10 elevado a menos 1, a gente normalmente não trabalha muito calculando com ela. Então, o que nós temos que fazer? O nosso tópico essencial é eliminar esse sinal de menos. E como é que você vai fazer isso? No lugar desse sinal de menos, você vai substituir sempre esse sinal de menos quando você encontrar uma potência com um número inteiro negativo por um número 1. Então, no lugar do sinal de menos, você vai sempre colocar 1 sobre esse valor que está aqui. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Vamos só lembrar que, gente, esse 1 que está aqui não é esse 1 que está aqui. Esse 1 que está aqui apareceu por causa do sinal de menos, certo? Então, ele apareceu aqui. Esse 1 continua bem aqui, só que ele não precisa aparecer. Quando está positivo, lembra que o 1 não precisa aparecer. Então, nós temos
qualquer número elevado a menos 1 vai ser igual, vou transformar ele, não vai ser igual, a gente vai transformar, eliminando o sinal de menos, colocando 1 sobre a potência que nós temos. Vamos ver outro exemplo aqui rapidinho. 2 elevado a menos 2. Olha só. Primeiro aqui a gente fez 10, olha os dois aqui. Para a gente recapitular uma coisa essencial que nós temos. Esse 1zinho que aparece aqui. 2 elevado a menos 2. O que você vai fazer? No lugar desse sinal de menos, você vai colocar 1 sobre essa potência. 2 elevado a 2. Esse 2zinho aqui já vai ficar positivo. Por quê? Porque eu coloquei 1 no lugar do sinal de menos. Então funciona assim. Lembrando que daqui nós podemos fazer o restante do cálculo. Como assim? 2 elevado a menos 2 é igual. No lugar do sinal de menos, a gente vai colocar o 1 aqui. Passa o traço de fração. E essa potência, o restante dessa potência, a gente coloca embaixo. Como é que eu vou resolver isso aqui? Muito simples. Igual, vou colocar um parênteses, 1 sobre 2, esse 1 sobre esse 2, vou fechar o parênteses, e esse 2zinho que é esse expoente aqui, ele já vem para cá, para fora, para a gente fazer o cálculo. 1 sobre 2, ou meio, como queiram, elevado ao quadrado, potência 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Vamos só relembrar, multiplicação de fração. Multiplicação de fração, você multiplica parte de cima por parte de cima, parte de baixo por parte de baixo. Ou seja, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1, próprio 1, 2 vezes 2, 4. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. Então, vamos só dar uma recapitulada para a gente encerrar esse tópico. Potência de um número real com expoente inteiro negativo. Toda vez que aparecer esse tipo de potência, nós devemos fazer aqui o cancelamento desse sinal de menos. Como é que nós fazemos isso? Nós substituímos esse sinal de menos pelo número 1 e colocamos essa potência embaixo na forma de fração. Então vai ficar 1 sobre 10, ou 1/10, como queiram. O outro exemplo que eu coloquei para vocês situarem, para a gente entender que esse 1 que está aqui não é este 1, é no lugar do sinal de menos, foi esse aqui, olha. 2 elevado a menos 2 igual. No lugar do sinal de menos, eu coloquei um 1, olha gente, que nem aqui eu fiz. Sobre 2 elevado a 2. Você observa aqui que esse 2 que estava negativo já apareceu positivo. Pronto, eliminei o sinal de menos aqui e transformei uma fração com potência. Isso daqui é igual, entre parênteses eu coloco 1 sobre 2 ou 1 meio, como vocês queiram, e esse 2 que estava aqui embaixo vem para cima. Olha, agora aqui é só você aplicar a regra das potências, como se calcula uma potência. 1 meio elevado ao quadrado, ou a potência 2, é igual a 1 meio vezes 1 meio. Ah, Gilbert, por que não veio parênteses? Gente, está positivo. Se está positivo, você não precisa repetir com parênteses, faz só o produto mesmo direto. Fração, 1 meio vezes 1 meio, numerador por numerador, denominador por denominador. Ou seja, parte de cima por parte de cima, parte de baixo por parte de baixo. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Bem, gente, sobre esse tópico que nós temos, dois primeiros tópicos da apostila, é isso aí. Temos o praticando também nessas questões, tem bastante praticando para vocês. Vamos dar uma trabalhada aí e a gente vai começar também o nosso terceiro tópico, que é falar sobre radiciação. Aí é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai trabalhar ela para vocês terem uma visão melhor de como se calcula com radicando, certo? Então vamos lá. Vamos apagar aqui para fazer outra parte. Bem, pessoal, continuando aqui nossos tópicos, certo? Nós vamos para o terceiro tópico da nossa apostila, radiciação. Essa parte de radiciação nós vamos trabalhar com radicais, certo? E o que acontece? Nós vamos ver a parte básica, por enquanto a parte básica dele, como vai ser trabalhado. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro rapidinho. Radiciação. Na radiciação nós temos esses três elementos aqui que vocês estão notando aqui, ó. Fiz até um pouquinho maior para vocês terem uma noção melhor. Lembrando, essa letra N vai ser substituída por números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Vamos só lembrar, números naturais, números que nós utilizamos grande parte dele no dia a dia, na contagem simples, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de amigos que nós temos, a quantidade de tênis que nós temos em casa, essas coisas tudo. São para essas contagens mais simples.
A pertence ao conjunto dos números reais não negativos, ou seja, por enquanto nós vamos trabalhar apenas com radicais, que nós vamos trabalhar com números positivos, nós não vamos trabalhar ainda com números negativos, certo? Então, basicamente nós temos isso. Aqui nesse símbolo nós podemos destacar esses três elementos, N sendo o índice, certo? A sendo o radicando, e esse desenho geométrico aqui é chamado de radical. Na apostila de vocês eu coloquei um pouco de história sobre onde surgiu e por que recebe esse nome. Então nós temos essencialmente aqui índice, radicando e esse desenho geométrico chamado de radical. Tranquilamente. Como é que isso aí funciona? Nós devemos lembrar que N é um número também que tem que ser maior ou igual a 2. Esse deve ser o valor aqui. Com uma observação. Quando N é igual a 2, esse número 2 obrigatoriamente não precisa aparecer. Por exemplo, olha só, gente. Raiz quadrada de 4. Como é que eu sei que é uma raiz quadrada? Olha só. Bem aqui assim eu fico o índice, valor de N. Nesse caso aqui, o valor de N é igual a 2. Aí vem aquela pergunta que normalmente o aluno sempre se faz. Mas por que é 2? Gente, ficou determinado que quando não aparece nada aqui nesse índice, o número que está subentendido é o número 2. No lugar da letra A, nós temos quem? 4. Certo? A é igual a 4. O que isso aqui está querendo me dizer? Ele quer encontrar um número que é multiplicado por ele mesmo, ou elevado ao quadrado, seja igual a 4. Aí você pensa logo de cara, olha, o número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que o resultado vai dar 4, é 2. Então nós temos que raiz quadrada de 4 é quem? 2. Pois o quê? Pois 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que são quanto? 4. Então, nesse caso aqui, dessa raiz quadrada, consiste em fazer isso. Olha só um outro exemplo aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Olha isso aqui, para a gente colocar 2 para a gente ter um trabalho maior. Lembrando, não aparece nada no lugar do índice, significa que o número que existe aí, 2. Aqui também é a mesma coisa. Raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, ele quer encontrar um número que é multiplicado por ele mesmo, ou elevado ao quadrado, seja igual a 9. Você também já pensa logo de cara, isso é uma questão muito simples. O número que eu multiplico por ele mesmo para dar 9 é o 3. Pois 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada do número 9 é quem? 3, certo? Vamos relembrar, nesse tópico aqui eu não coloquei o valor de a igualdade porque eu iria fazer aqui já. Mas lembrando uma coisa. Esse 2, ele pode, matematicamente falando, ele vai ser representado assim, olha. Raiz quadrada de A igual a B. Certo? A gente está tudo na apostila de vocês, para vocês darem uma lidazinha, só dar uma relembrada nisso aqui, verificar. O outro exemplo, para a gente encerrar o nosso tópico aqui, é esse aqui, ó. Raiz quadrada de 100. Olha, o número é bem alto. Mas vamos pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. Aí você vai fazendo. Há várias formas da gente calcular a raiz quadrada. Aqui a gente vai fazer, por enquanto, por intuição. Vamos trabalhar dessa forma. Raiz quadrada de 100. Qual número você pensaria que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? Você vai dar uma pensada, a pessoa vai fazendo de um por um, você vai ver que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Se você pegar 10 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 10 vezes 10, que é igual a quem? A 100. Então, vamos só dar uma recapitulada para a gente encerrar geral isso aqui. A raiz quadrada consiste em você encontrar um número que é multiplicado pelo mesmo, dê o valor do radicando, certo? Dá uma relembrada. A mesma coisa aconteceu com esses outros. Os três exemplos que nós utilizamos: raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3 e raiz quadrada de 100, 10. Então você tem toda essa relação para você trabalhar. Nós temos os praticantes também na apostila, você vai fazer esses praticantes. Qualquer dúvida você tira com o seu professor de matemática, aqui na sede, aí nos polos no interior. Mas qualquer coisa estamos à disposição. A nossa aula de hoje era só isso, a aula tem que ser curta porque
não pode ser muito extenso por conta da internet, que é difícil, principalmente na zona rural, mas é isso aí, qualquer coisa estamos aqui, valeu!